Em 2013, o Ministério da Saúde divulgou um dado alarmante. Cerca de 8% das crianças brasileiras entre 0 a 5 anos eram consideradas obesas. Entre os adultos, esse índice chegava a 50%. De lá para cá, esses números não tiveram grandes alterações, mas nacionalmente o Brasil já assumiu metas para reduzir esses índices. E no nosso estado? No Rio em Foco de hoje, vamos falar sobre o papel da escola como uma aliada para combater a obesidade. Quais são os desafios de incluir produtos orgânicos e da agricultura familiar nas merendas das escolas públicas municipais e estaduais? E de que forma o Rio de Janeiro pode avançar para atingir a meta estabelecida pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE? Vem com a gente! O Rio em Foco recebe o secretário executivo da Rio Alimentação Sustentável, Richard Smith, e a diretora do Planeta Orgânico, Maria Beatriz Costa. Desde 2009, a Lei Federal 11.947 determina que, no mínimo, 30% do valor repassado aos estados e municípios pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação seja destinado à compra de alimentos da agricultura familiar. Calcula-se que no estado isso pode representar 237 milhões de reais ao ano, sendo aplicados diretamente no desenvolvimento da agricultura. A rede estadual de ensino ainda não atingiu esse percentual e o superintendente da Secretaria Estadual de Educação explica como funciona essa compra. Vamos ver. A estrutura da Secretaria de Estado ela é um pouco diferente de algumas prefeituras. Em primeiro lugar, porque a gente tem a gestão democrática com recurso descentralizado para a escola. Então, na verdade, a sede não licita a alimentação, ela centraliza o recurso para a conta da escola e o próprio diretor faz todos os processos de votação e tem per capita por aluno para a aquisição disso. No serviço de preparação, a gente trabalha com serviço terceirizado, ou seja, a gente contrata serviço para a preparação, não para a aquisição. Então, nos serviços nossos, na grande maioria das escolas, onde a gente não tem servidor atendendo, os serviços de preparação de refeição e de limpeza são realizados por serviço terceirizado. O nosso maior gargalo ainda para fechar os 30%, ele se baseia no tamanho da rede, né? A nossa rede é muito grande, então nós temos que abarcar o estado todo e esses processos eles têm evoluído muito. A gente já conseguiu chegar a mais de 20% em 2016, com a prospecção de 2017 avançar nisso. Mas o maior gargalo, de fato, é o número de unidades escolares, a logística para a entrega disso e, às vezes, a falta de oferta em alguns municípios. Em alguns municípios a gente tem um número de ofertas maiores, em outros um pouco menores. O principal objeto na questão da chamada pública é envolver toda a unidade escolar, né? A família, o aluno, ou seja, fazer isso se tornar um processo pedagógico, um processo de aprendizado. O fato da lei obrigar que a gente tem que utilizar pelo menos os 30%, não é o objeto final. O objeto final ele é muito maior, ele é social, ele é de levar isso para o aluno. Da onde está vindo esse produto que ele está utilizando na merenda? Por que tem isso? Qual é a legislação que pauta isso? Esse produtor é local, não é regional? Então, é transformar essa obrigação legal num processo pedagógico. Esse é o grande desafio, né? A escola tratar também do alimento durante todo o tempo que o aluno está na escola, não só quando ele se alimenta daquela comida. Como está acontecendo em outros estados? Sem dúvida, essa questão da alimentação nas escolas, ela é prioritária no ensino e ela vem ganhando cada vez mais destaque, né? Tanto nas escolas estaduais quanto municipais. A gente tem hoje a questão da alimentação da humanidade como um tema prioritário para o meio ambiente, porque é o grande desafio ambiental do próximo século, né? Como alimentar essas 7 bilhões de pessoas que a gente vai ter no planeta aí nos próximos 50, 100 anos, né? Então, realmente é um tema muito importante de ser trazido para as escolas, né? Alguns estados do Brasil, eles vêm avançando bastante nessas políticas de aquisição de alimentos, se destacando em termos de volume, de percentual, mais do que o Rio de Janeiro, né? Então,
A gente tem diversos estados que têm uma vocação maior para a produção agrícola, né, ou que são mais conhecidos pela produção agrícola, né, porque a gente costuma dizer, entre as pessoas que trabalham com isso no Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro ele tem também uma vocação agrícola, né, a gente tem diversas culturas que são produzidas aqui, mas não é muito reconhecido, né, em função do Rio de Janeiro ser muito famoso pelo turismo, pelo óleo e gás, do petróleo, exatamente, outros setores que têm maior destaque, né? Mas eu acho que a escola é a grande porta de entrada para as crianças também entenderem, os jovens, né, entenderem que o Rio de Janeiro é sim um estado produtor de alimentos, inclusive de excelente qualidade, né? E que esses alimentos eles têm que estar dentro das escolas cada vez mais, né, seguindo aí as tendências de outros estados que conseguiram atingir essas metas dos 30%. Né? O Planeta Orgânico fez um projeto com algumas secretarias municipais e foi bastante bem sucedido, né? O resultado dessa capacitação com as merendeiras. Foi um trabalho muito de formação para a manipulação desses alimentos. Você pode contar um pouquinho para a gente como foi essa experiência, Bia? Foi uma das experiências mais gratificantes da minha vida, foi esse projeto do Prêmio Alimentação Escolar Saudável, porque foram 5 municípios cujas merendeiras tiveram um curso de qualificação e boa gestão de alimentos. Foi uma parceria com o Sebrae e com a Firjan. E, ao final, o alcance foram 400 escolas e 30 mil alunos. E isso realmente foi indescritível o impacto que isso teve, porque para que esses municípios participassem desse prêmio, eles teriam que reduzir sódio, reduzir açúcar, colocar mais frutas, esses eram os critérios. E o que nós percebemos é que, além desse impacto que teve na própria merenda, na qualidade da merenda, teve um impacto no desenvolvimento local, no desenvolvimento regional. Enfim, foram 30 mil crianças que levaram para as suas casas hábitos saudáveis de alimentação. E isso não tem preço, isso deveria acontecer no Brasil inteiro. Isso realmente foi muito gratificante. A gente tem uma questão hoje porque existe um recurso para ser aplicado nessa compra da agricultura familiar e orgânica, já destinado pelo Fundo Nacional de Educação para o PNAE. Agora, ter só o dinheiro não basta, quer dizer, tem que se desenvolver toda uma estrutura para que seja possível que esse alimento chegue à escola e que seja o produtor que leve esse alimento até lá. Na opinião de vocês, assim, qual é o principal entrave hoje para que isso não esteja, assim, não só atingindo os 30%, mas passando desse índice nos estados e nos municípios que isso ainda não acontece? A gente tem uma série de questões específicas, né, mais relacionadas com o procedimento burocrático de contratação, de compra, de concorrência, mas eu acredito que, falando de uma visão geral, o maior entrave que a gente tem ainda é a integração dessas políticas e secretarias que conduzem essa meta, né? Então, a gente tem, como a gente estava falando ainda há pouco, né, a gente tem a Secretaria de Agricultura, a gente tem a Secretaria de Educação, a gente tem a Secretaria do Meio Ambiente, que são todas secretarias que estão envolvidas, né, com essa temática e que precisam conversar, né, os setores de compras, de orçamento do governo do Estado e mesmo os órgãos técnicos, né, de extensão, como a Emater, a gente deve promover esse diálogo entre esses setores para que as compras efetivamente aconteçam, né? A gente dialogando com as cooperativas e produtores do Estado que realmente estão envolvidos com a produção e venda desses produtos, eles dizem justamente isso, que eles têm dificuldade, né, com os processos burocráticos, então falta também essa capacitação, né, das pessoas que estão à frente dessas cooperativas de agricultura familiar no Estado, e é fundamental que a gente tenha espaços de diálogo, né, como o Green Rio, como o próprio Fórum da Alerj e a iniciativa que eu represento, que é a Rio Alimentação Sustentável, que são espaços de diálogo entre esses diferentes setores, né, de produtores e do poder público. Agora, puxando para o lado da sociedade, a gente coloca muito na família a responsabilização sobre hábitos alimentares. E agora a gente está falando do papel da escola, né, que tem
esse como outros papéis, né, de trazer informação para esses alunos, mudar o drive deles e a gente conseguir atingir essas metas. Como deve ser, então, qual deve ser, então, o papel da sociedade nesse processo para exigir que isso seja feito e que essa política, de fato, seja efetiva e efetivada no território? Eu acho que quanto mais houver uma parceria escola e sociedade, melhores serão os resultados. E no momento que você consegue que a questão da alimentação escolar, as crianças participem disso, por exemplo, hortas nas escolas, você inserir a questão dos alimentos na geografia, na história, na biologia. Tem várias maneiras de você colocar isso. Vai aprender matemática contando quantas ervinhas você plantou, e você vai colher, dessa vez, o nosso almoço serão algumas coisas que estão na nossa horta. Eu acho que isso tudo motiva muito as crianças, e com isso a sociedade vai junto. Eu não tenho a menor dúvida que os pais serão os primeiros parceiros no momento em que a escola lançar esse desafio, eles vão ser os primeiros a aderir. A gente vai falar no próximo bloco como isso está acontecendo no município do Rio de Janeiro. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Voltamos com Richard Smith e Maria Beatriz. Os pais têm um papel importante nos hábitos alimentares dos seus filhos, mas a escola também tem um papel fundamental de ajudar na construção de uma rotina saudável e no conhecimento sobre os alimentos. A gente estava falando exatamente dessa parceria, do papel que a escola tem de fazer essa união e de trazer informação e de chamar também os pais à participação nesse processo. Vocês podem contar alguns casos ou experiências que já acontecem na prática e que podem também servir como inspiração nesse processo? Bom, ainda voltando para esse prêmio Alimentação Escolar Saudável que nós lançamos no Green Rio, do ano passado ainda, inclusive foi quando foi oferecido os prêmios, nós percebemos que houve uma grande interação das famílias das crianças, que iam às escolas dizendo: puxa, meu filho está pedindo para comer mais couve, meu filho está comendo couve-flor, e, sobretudo, uma grande valorização das merendeiras, porque elas são fundamentais. Eu acho que elas merecem um capítulo à parte, porque elas são as chefes das escolas. E as crianças as reconhecem dessa maneira. Então, se não houver essa integração total, o reconhecimento ao produtor, esse herói anônimo que merece assim todos os louros, ele também é parte disso. As crianças irem visitar esses produtores. Isso é muito importante. Tem um aspecto interessante que a gente no Rio de Janeiro tem municípios rurais ainda. E que tem essa proximidade muito maior. Muitas vezes o filho do produtor ou o parente do produtor estão na escola e tem como trazer isso para mais perto da realidade deles. Agora, nos municípios da região metropolitana já não é a mesma realidade. O Rio, por exemplo, a gente tem essa dificuldade até porque há ainda uma questão de não reconhecimento de área rural dentro do território da cidade. Como é que a gente faz isso? Assim, quais exemplos a gente pode trazer, pensando, por exemplo, Nova York, né, fazendo comparações com cidades muito grandes que são urbanas e que podem também, mas que conseguiram desenvolver algum programa nesse sentido? Eu acho que a ferramenta pedagógica da horta na escola, ela é imbatível, né? Exatamente. Porque por mais que a gente esteja num ambiente urbano, né, a gente tem aí diversos exemplos de hortas urbanas, né? Então, em pequenos espaços a gente consegue produzir, de fato, né, e levar esse alimento. Claro que não vai ser toda a demanda da escola que vai ser produzida numa pequena área, né? Mas como ferramenta pedagógica, né, para as crianças colocarem a mão na terra, acompanharem o crescimento de uma cenoura, de uma alface, uma beterraba, é muito importante essas iniciativas mesmo nos espaços urbanos, né? Outra iniciativa que a gente teve durante a época das Olimpíadas, né, que a gente teve aqui no Rio 2016, foi a produção de algumas aulas conectando os assuntos olímpicos, né? Então, explicando que os atletas eles têm uma alimentação específica, né? Que eles precisam de uma alimentação saudável para que eles tenham um bom desempenho. Então, associando esse sucesso nos esportes com uma boa alimentação. E a gente teve bastante sucesso nessa iniciativa, né? Foram quase 5.000 escolas no Brasil todo que fizeram o download dessas aulas que a gente produziu, né?
e que justamente traziam a importância de uma alimentação saudável, com variedade no cardápio, né, com saladas, frutas e alimentos. E esse material ainda está disponível, esses vídeos? Sim, ainda está disponível. São apresentações que incluem vídeos também e que são aulas que estão abertas para todo o público fazer o download e utilizar esses conceitos de alimentação saudável e de alimentação sustentável também. A gente traz toda a parte da produção, da agricultura familiar e a importância de preservar os recursos naturais com a produção de alimentos. Esse ano, a edição do Green Rio abordou o tema da bioeconomia. Aí eu queria, conversando com você, Bia, falar sobre isso, né? O que é esse conceito da bioeconomia e como é que ele pode se somar a toda essa discussão que a gente vem trazendo da alimentação saudável nas escolas? Que bom que você levantou esse tema. Se eu tivesse que resumir muito simplesmente o que é bioeconomia, eu diria que é uma bioeconomia que não utiliza combustíveis fósseis. É uma economia, toda a base é justamente a nossa biodiversidade, a biomassa, etc. Não tem petróleo. Resumindo, é uma bioeconomia, é uma economia sem petróleo. Por isso chama bioeconomia, economia bio. Como é que a alimentação saudável entra na bioeconomia? No momento em que você começa a promover uma alimentação que não tem adubo químico, que não contamina o solo, que não contamina o lençol freático, você já está praticando uma bioeconomia. Então, você já está, por princípio, sendo um ator fundamental. E isso vai aumentando na medida que você também está promovendo a agricultura familiar, porque tem um componente social também na bioeconomia. Isso foi muito falado durante o Green Rio, quando nós recebemos, inclusive, uma delegação da Alemanha para discutir isso. Tem um impacto e um legado social que a bioeconomia se propõe. Então, toda essa questão da agricultura familiar, o Brasil tem essa lei única no mundo que obriga que 30%, não é uma opção, é uma lei. Eu acho que isso tem que ser falado várias vezes. 30% tem que ser da agricultura familiar ou orgânico, e mais ainda se for orgânico. Então, isso tudo, nós estamos praticando, nós já praticamos a bioeconomia quando a gente tem essa preocupação. Então, eu acho que mais do que nunca, a questão da alimentação escolar saudável e sustentável é uma parte fundamental da bioeconomia e será cada vez mais. E a gente está falando também de uma oportunidade para os produtores. E no Rio de Janeiro, que tem um perfil, né, de pequena produção, nós não somos graneleiros, né, não produzimos soja. A gente está falando de uma oportunidade também de potencializar algo que a gente tem no nosso território e que pode também ser ajudado nesse processo, porque tem uma verba garantida, tem um dinheiro ali direto da escola para ajudar nesse processo de melhoria da qualidade da produção e de entrega também, né? Sem dúvida, são grandes volumes, né, de alimentos que são necessários para alimentar toda a rede de ensino pública que a gente tem, municipal e estadual, né? Apenas no município do Rio de Janeiro estima-se em torno de 1 milhão de refeições por dia, né? Então, isso representa um volume realmente, um potencial de geração de renda muito grande para a agricultura familiar, né? Então... E se eu puder acrescentar um pouquinho o que o Richard está falando, quando você fala em 1 milhão de refeições por dia, imagina o que isso não gera de resíduo. E o impacto que isso tem quando você está vendo... Isso pode se transformar em compostagem, isso pode ser biomassa, isso pode ser energia. E energia que pode ser vendida, que vira renda para o produtor, quer dizer... Isso tudo, você está me perguntando o que é bioeconomia, isso tudo é bioeconomia, você não perde nada. E o grande problema dos alimentos hoje em dia, que a FAO levanta isso com frequência, é a questão do descarte, do desperdício. A gente vai falar sobre essas oportunidades um pouquinho mais no próximo bloco, não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. O Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, traz oportunidades não só para o Estado, mas também para os 92 municípios. Vamos ver. A tentativa é exatamente essa, demonstrar que a gente ainda não tem o PNAE integralmente para a agricultura familiar, mas nós podemos ter. Ou seja, o recurso que hoje se tem, que é
A gente compra muito pouco da agricultura familiar, a gente não atinge nem o mínimo, mas a gente deve e pode atingir a totalidade do recurso, entende? Então são 237 milhões que em 2014 foram passados para o estado do Rio de Janeiro, né? O estado como um todo comprou muito pouco, ele comprou 30% dos 30%, olha que loucura, né? É um terço do que ele seria obrigado a comprar. Então, o copo é, na verdade, um estímulo de você pensar, bom, então eu tenho muito para fazer. Eu tenho muito para crescer. Eu já não estou numa situação que eu não tenho mais recurso. Ao contrário, no meio de uma crise brutal, eu tenho um recurso aqui na minha mão que eu preciso estimular toda a cadeia de produção e consumo para que esse recurso seja utilizado pela agricultura familiar. É muito essa ideia, né, de que não é uma notícia ruim, é uma oportunidade incrível que a gente tem nas mãos de levar isso à frente, de fazer com que essa roda gire e a gente consiga, de fato, estabelecer esse processo de alimentação saudável nas escolas, desenvolvendo em parceria com o produtor rural. Então, tendo uma integração aí, né, entre o território, de desenvolvimento local. Exatamente, eu achei muito boa essa colocação da Carla. Ela foi muito atuante quando nós estávamos promovendo o prêmio. Como é que nós vamos inserir a agricultura familiar na bioeconomia? O papel da agricultura familiar na bioeconomia. E as compras governamentais. As compras governamentais, eu nem estou falando só de escola, eu estou falando de hospitais, eu estou falando de forças armadas. Existe um leque enorme de oportunidades para nós trabalharmos isso. E as escolas são emblemáticas, porque não tem maior responsabilidade com o futuro do que as escolas. Então, eu acho que foi muito bem colocado e a gente tem obrigação ética de fazer alguma coisa nesse sentido. E aí tem um ponto interessante também, né, da necessidade de articulação e de construção em cada um desses elos. Há problemas, por exemplo, na logística, há problemas da entrega do produto, como ele deve ser entregue para as escolas, há questões que têm que ser resolvidas em termos de burocracia, e cada elo dessa cadeia precisa ter ali um trabalho bastante focado, assim. E aí, nesse sentido que eu pergunto, que instituições hoje que a gente pode falar aqui que podem ajudar nesse processo a mapear esses problemas e ajudar nessas soluções de cada parte da cadeia? A solução ela não vai estar em uma única instituição, né? Acho que a grande sacada para a gente fazer essa política efetivamente ser implementada, né, e a gente chegar no mínimo a esses 30%, mas a gente pode superar esses 30%, né? Não há nenhuma legislação que impeça isso, muito pelo contrário, né? 30% seria o mínimo. Mas as instituições que podem e devem ajudar são todas essas que a gente comentou ao longo do programa. Então, a Secretaria de Agricultura, a Secretaria de Educação do Estado, os órgãos equivalentes municipais também. A gente tem ONGs que podem ajudar durante esse processo e que trabalham com questões rurais, com questão de inclusão social, com questões ambientais também. As próprias cooperativas também. Exatamente, as próprias cooperativas, né, as associações de organização desses agricultores, né, hoje está melhorando a cada ano, né, a organização desse setor da agricultura familiar. O que a gente sente enquanto iniciativa que promove o diálogo dessas diversas instituições é que as oportunidades elas precisam, às vezes, de elementos de capacitação, de integração de linguagens diferentes, né? O agricultor ele tem uma linguagem própria, ele tem um conhecimento incrível sobre a terra, sobre a forma de plantar, sobre a época de colher, sobre o clima, sobre diversos elementos que são fundamentais para a produção de alimento no campo. Em determinados momentos, eles sentem dificuldade de interagir com esse outro mundo, né, que é um mundo mais urbano, que é o mundo dos processos, da burocracia. Então, eu entendo que esses espaços de diálogo, eles têm que favorecer o entendimento desses dois mundos, né, desse mundo produtivo e desse mundo mais urbano, mais burocrático. E aí, de tabela, você incluiu a necessidade de você ter academia, ou, enfim, essa questão também do ensino. O próprio Sistema S pode ser um apoio importante também, né? Sem dúvida. O Sistema S está tendo um papel muito importante, foi bom você ter lembrado isso. Nós tivemos umas oficinas
durante o Green Rio, muito interessante, que eu vi várias crianças participando, além do que eu imaginava, que era como é que você utiliza um coco que vai para o descarte para ser como se fosse um vasinho onde você vai plantar ervas. Então, voltando ao que você disse, que não precisa de um espaço grande para você fazer uma horta, você pode fazer na sua casa. Então, as crianças saíam lá com a hortinha delas, o pai levou uma, a filha levou a outra, enfim. Eu acho que a pressão da própria sociedade é muito importante. Tem um caso, que, por exemplo, a Alemanha até 2030 é obrigada a oferecer produtos não transgênicos nos supermercados, em todos os supermercados. E isso não foi o governo que decidiu, a pressão foi tamanha da sociedade. Por isso que o governo, então, estabelecer esse teto, que até 2030 os produtos sejam não transgênicos. Então, na medida que os pais começarem a dizer, não, mas eu quero na minha escola, que a escola do meu filho tem uma horta, eu quero que ela tenha que saber a história, a informação é fundamental. O teu papel é fundamental aqui, de levar essa informação, que isso é propagador. E pensando na necessidade de acelerar o processo, a gente falou da obesidade como sendo algo que preocupa a todos e que demanda uma tomada de ação por parte da política pública. Que outros aceleradores desse processo a gente poderia encontrar? Até assim, para a gente convencer quem está lá do outro lado da tela a se integrar nesse processo e a pensar junto como a gente leva para frente esse processo? Primeiro, eu acho que o fato da gente lutar contra a obesidade hoje é uma vitória, né? Porque há muito pouco tempo atrás a gente estava lutando contra a fome, né? Então, hoje o Brasil saiu desse mapa da fome da ONU, né? Então, acho que é uma grande vitória para o país comemorar. Mas veio também agora esse momento, né, com o aumento do poder aquisitivo e do consumo do brasileiro, a gente está enfrentando então o aumento do número de alimentos processados, né, que esse Exato. é o grande... Exatamente, né, então agora a gente está aí discutindo qual a qualidade desse alimento, né, não basta a gente combater a fome, né, agora chegou o momento do Brasil discutir a qualidade desse alimento que está sendo vendido e consumido pelas pessoas, né? E existem determinados alimentos que têm excesso de açúcar, que têm excesso de sal, que têm excesso de diversas substâncias que não são salutares, que não fazem bem e que provocam a obesidade, né? Então, e que é tão interessante... estimular alimentos mais saudáveis é o caminho. E que é interessante a gente pensar que, em termos nacionais, a gente tem grandes exemplos de iniciativas que são muito importantes. O Guia Alimentar Brasileiro é um deles, né? Está disponível também e pode ser acessado e baixado, que é uma referência do tipo de alimentação. Já há mapas de alimentações regionais, quer dizer, o que a gente produz em cada área. Você lembrou muito bem a questão da academia. O ERJ já tem um trabalho muito bonito sobre a questão da alimentação sustentável. Essa informação, a questão da obesidade é seríssima. Nos Estados Unidos, obesidade infantil é saúde pública. O índice de crianças com colesterol altíssimo, com pressão alta, isso o Brasil está indo nesse caminho. Então, nós ainda temos tempo de reverter essa questão. E aí nem está tão atrelado a questão do poder aquisitivo, está muito atrelado também à qualidade, né, Richard, da alimentação. Bem, infelizmente a gente poderia ficar conversando aqui mais um tempo sobre isso, até porque tem muita coisa para ser feita, mas a gente volta em outras edições para falar o que aconteceu, como esse projeto se desdobrou. O Rio em Foco vai ficar por aqui. Obrigada pela participação de vocês, Richard, Bia. Obrigada. Prazer é nosso. E obrigada a você, telespectador, que acompanha a nossa programação. Você pode seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Enviar dúvidas e sugestões para o nosso e-mail, rioinfoco@lerj.rj.gov.br ou para o nosso WhatsApp 21 98890 4709. A gente se vê no próximo programa. TV Alerj, o canal do povo fluminense.